Então, bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos, não é? Aqui à nossa aulinha de domingo de manhã. Eu vou começar a apresentar, porque não sei se todas as pessoas que estão aqui a assistir também se já me conhecem, alguns nomes já são familiares das minhas partilhas de domingo, outros são para já novos, penso eu, por isso vou começar a apresentar. O meu nome é Ana Júlia, sou Ana Rita Júlia, eu sou psicóloga de formação, é essa a minha formação, sou formadora, gosto muito de dar formação, dar aulas, de partilhar, mas eu digo que a minha principal profissão, talvez a minha principal missão é a maternidade, ou seja, sou mãe de 3 filhos, e foi sobretudo por eles que se calhar todas as outras profissões foram surgindo, não é? A psicologia veio antes, mas sobretudo aqui esta parte também das terapias complementares foi sobretudo no sentido de os ajudar, de os apoiar de alguma forma, à semelhança se calhar de muitos pais, de muitas mães que aqui estão, ou de pessoas que tenham papel de educadores. Nós tentamos sempre encontrar as melhores estratégias de fazer melhor. Acho que a maternidade é precisamente isso, acho que é o desafio de nos tornarmos não só mães melhores, pais melhores, mas sobretudo tornarmos pessoas melhores. E foram precisamente estes desafios da maternidade que nos têm feito de alguma forma despertar a querer ser uma mãe melhor, a querer ser uma pessoa melhor. E sobretudo pelo meu filho mais velho, pelas questões respiratórias dele, é que eu entrei um bocadinho neste mundo de tentar de alguma forma apoiá-lo, ajudá-lo, reforçar o sistema imunitário dele. Ele desde muito cedo começou com as crises respiratórias, muito frequentes, eu que trabalho com crianças tenho muito essa noção das bronquiolites, e o que é certo é que ele hoje com 14 anos é asmático, tem exatamente esse diagnóstico, e na tentativa de alguma forma de reduzir a medicação que ele tomava profilática, conheci os óleos essenciais, que para mim de facto foram magia cá em casa, e há cerca de 4 anos que percebi que não poderia ser uma coisa superficial de usá-los e saber que eles funcionavam e bastava. Comecei a fazer formação nesta área, tornei-me aromaterapeuta profissional, daí hoje eu me identificar como psicoaromaterapeuta, porque não consigo separar uma coisa da outra. E levar um bocadinho mais a sério esta minha paixão, este meu amor pelos óleos essenciais. Bem, hoje estou aqui para falar de um tema que me é muito querido, que tem a ver precisamente com a utilização dos óleos essenciais em crianças, em jovens, em adolescentes, e esta sessão tem sobretudo mais a ver com esta parte, esta componente mais emocional, ou seja, não vou tanto falar da farmácia natural, da utilização para os cuidados da saúde física, se bem que também vamos falar dela, mas vamos falar muito desta parte emocional das crianças, que depois hoje também vamos perceber que se calhar uma área está diretamente relacionada com a outra. Espero também vos conseguir passar um bocadinho esta mensagem. Eu sou consultora da doTERRA, também sou distribuidora da doTERRA e daí também vir falar assim um bocadinho da minha experiência da utilização desses óleos essenciais, mas também vamos ter assim um bocadinho a oportunidade de ir partilhando um bocadinho este percurso. Eu fui aqui no bate-papo também perguntando de onde é que falavam, de várias partes do mundo, não é só do país, mas também de todo o mundo. Se também por vezes quiserem partilhar, se têm crianças e de que idades, também poderá ser interessante para os exemplos que eu possa vir aqui a dar. Okay? Então, tal como eu referia, nós estamos efetivamente a passar por um desafio, o mundo inteiro está a passar por um grande desafio, não é? Há cerca de 2 anos que estamos a enfrentar uma pandemia, uma forte pandemia a nível mundial e que sem dúvida condicionou todas as nossas vidas, ou seja, de repente o nosso dia-a-dia, as nossas rotinas foram completamente baralhadas, foram completamente voltadas ao contrário, e para quem trabalha com crianças, mas não só, para quem trabalha também com idosos, também sem dúvida que deve ter sentido aquele aperto no peito de consequências é que isto virá a trazer, mas para quem trabalha com crianças, sem dúvida que ronda ou paira em nós uma preocupação do impacto que isto possa ter ao nível do futuro. Okay? Nós de repente tivemos crianças isoladas em casa, nós de repente tivemos crianças em telescola e não com aulas presenciais, e tudo isso nós tentamos perceber o que em termos de impacto no futuro, o que é que isto pode gerar nestas mesmas crianças. E quando parecia que de alguma forma a emergência da pandemia, não é? A parte pior da pandemia já estava de alguma forma ultrapassada, eis senão quando surge-nos também agora uma guerra, não é? Uma guerra de grande impacto e que de alguma forma nos entra pelas casas adentro diariamente e que ainda nos vem abalar ainda mais toda esta componente emocional de crianças e de adultos, não só de crianças.
É? Bom, aqui falando em todas as vossas idades, temos aqui várias faixas etárias, não é? Desde bebés a crianças um bocadinho mais velhas, ok? Também questões respiratórias, boa. Boa, não é boa, mas também identifico muito, também é o prato do dia. Também é de 3 filhos, a minha mais pequenita, também com alguma tendência para alergias, por isso é um bocadinho o prato do dia, infelizmente. Então, isto quando falamos de crianças e sobretudo quando tivemos o desafio do isolamento, eu nessa altura fazia várias aulas, na altura da pandemia, na altura do isolamento, e dava sempre algumas estratégias, até para os pais, de perceber um bocadinho quais as nossas principais missões no nosso dia-a-dia, ou seja, no fundo, nós em casa tínhamos de fazer um bocadinho de tudo, não é? Tínhamos de nos preocupar com uma série de áreas, não é? Áreas que eu considero, de alguma forma, áreas-chave precisamente para o desenvolvimento harmonioso de uma criança. Okay? E eu tenho aqui um bocadinho essa listagem para vermos um bocadinho quais as nossas preocupações e qual o impacto, mais uma vez, que todos estes desafios ao nível social, não é, que estamos a experimentar, podem causar de alguma forma nas crianças ou têm vindo de alguma forma a causar nas crianças. Por um lado, nós falamos desta questão do sono, ou seja, foi muito frequente na altura da pandemia e que acho que ainda está a ter impacto neste momento, alterações ao nível do sono, ou seja, pesadelos, as crianças pedirem mais para voltar a dormir com os adultos, vários acordares, isto tem vindo a ser uma realidade, não só na altura da pandemia, em que havia uma alteração das rotinas, não é, pelo fato das crianças estarem em casa e isso de alguma forma alterou as suas rotinas, tal como isso acabou por se perpetuar, ou seja, acabou por continuar, ou seja, a dificuldade de adormecer sozinho, o sono muito mais agitado, e isso tem sido relatado, continua a ser relatado por alguns pais que chegam até mim. Ao nível da alimentação também se passou um pouco isto, ou seja, também penso eu que devido à pandemia, as crianças também, talvez por estarem em casa, em termos da sua alimentação mais regular, também sofreu algumas alterações em termos de rotinas, sejam elas crianças pequenas ou crianças maiores, não é? Até nós adultos, houve muita gente a dizer, eu em casa eu engordei imenso durante a pandemia, foi horrível, não é? Porquê? Porque estando em casa e fugindo um bocadinho aos nossos horários habituais, também a nossa alimentação, sem dúvida que sofreu alterações. Por outro lado, também este desafio, ou seja, as crianças ao estarem em casa, também de alguma forma para os próprios pais, e eu mais uma vez reforço que trabalhando do outro lado, acabo perfeitamente por reconhecer isso, é que é muito mais fácil as crianças, por exemplo, comerem a sopa, comerem os legumes, quando estão em contexto de grupo, do que às vezes estando em casa só com os pais, não quero, não gosto, e às vezes o fenómeno grupal, não é, do grupo, da turma, acaba por os fazer experimentar e acabam por comer e experimentar alimentos aos quais estão menos habituados. Isto, em defesa dos pais, temos de facto um grande desafio, não é assim tão fácil, mas ele na escola come tudo e depois em casa não come, como é que é? É de facto mais desafiante em casa conseguirmos implementar esta alimentação dita mais saudável, mas também vamos falar disso daqui a pouco. Depois ao nível da atividade física, isto é também um fenómeno, podemos assim dizer, ou uma preocupação que não vem só da pandemia, já vem de alguns anos, uma preocupação efetiva sobre o facto das crianças não terem atividade física suficiente para libertar a sua energia, não é? Nunca se falou tanto sobre a hiperatividade, déficits de atenção, não é? Excesso de energia, e muitas vezes essa energia acumulada vem precisamente da restrição da sua atividade física, não é? Até temos aqui professores de ginástica, talvez falassem melhor disto do que eu, mas de facto as crianças têm cada vez uma maior dificuldade ao nível da coordenação motora, ao nível do equilíbrio, em realizar exercícios físicos, não é? As provas da frição vêm mais do que provar isso, mas de facto as provas da frição vêm a evidenciar isso, mas depois pouco se faz, ou seja, acabo por... eu penso que aqui é um bocadinho, eu não quero em nada responsabilizar os adultos, eu penso que isto tem muito a ver até com o nosso próprio ritmo de vida, ou seja, devido aos nossos horários, devido a toda esta carga horária, e efetivamente as crianças acabam por saltitar um bocadinho entre escolas e atividades, e andam aqui e ali, e os centros de atividades de tempos livres e explicações e essas coisas todas, e esquecemos efetivamente da necessidade fundamental da infância, que é o brincar, okay? O correr, o saltar e precisamente o libertar toda essa energia física. Porque muitas vezes as atividades que nós também
nas quais nós às vezes também os colocamos, a patinagem, a ginástica, o futebol, não é? Também acabam por ser atividades estruturadas. Okay? E muitas vezes o que estas crianças precisam é de brincadeira livre, totalmente livre e espontânea. Eu ainda há tempos fiz um post que era sobre o movimento Deixem-nos subir os escorregas, okay? Porque efetivamente hoje num parque infantil se vê uma criança a subir o escorrega, vai lá toda a gente ralhar, o escorrega não se faz assim, tens de subir as escadas e descer, o escorrega não serve para subir. E o post não foi escrito por mim, mas de facto está muito, muito interessante, que revela exatamente isso, ou seja, que a importância que é subir o escorrega em termos de equilíbrio, em termos de coordenação, e às vezes não é pela questão das regras, porque as próprias crianças a brincar acabam por se estruturar, a dizer, então vá, sobes tu, desce e depois vou eu a seguir. E às vezes são os próprios adultos que complicam essas regras e complicam essas relações lá a meter-se e a dizer, oh menino, tens de sair porque aquele estava primeiro, olha o outro. E aquilo que às vezes é simples, somos nós muitas vezes adultos que complicamos. E por isso isto também evidenciar quando falo aqui de atividade física, a atividade física também deve ser uma atividade física, a tal brincadeira livre e espontânea de exploração e que tanta falta faz precisamente até ao nível de estruturas mentais e tudo, de novas aprendizagens, é fundamental efetivamente esta brincadeira livre, porque só brincadeira estruturada também não é o ideal. Okay? Por isso vocês estão a ver como falar muita coisa, eu ainda nem falei de óleos. Depois ao nível da interação social, outra preocupação e outro tema importante a colocar em cima da mesa, não só pelo que se passou, ou seja, do facto das crianças estarem isoladas, mas mais uma vez o impacto que isto possa ter a longo prazo, no sentido que as crianças, eu percebo um bocadinho disso, foi muito tempo sem eu poder abraçar, sem eu poder tocar, com algum distanciamento, não é? E é fundamental nós de alguma forma voltarmos a promover esta mesma interação social. Eu lembro-me de ainda há tempos ver um adolescente e estava com máscara, e então, mas estás com máscara porquê? Numa situação que se calhar não se justificava, e ele dizia, desta maneira, da maneira que não tem que cumprimentar ninguém. Ou seja, isto também acaba por ser uma defesa para eles, em termos de contacto social, eles de alguma forma, sobretudo para quem está nesta fase também de alguma introversão, para ainda dificultar mais estas aquisições ao nível da interação social. E daí ser fundamental também nós adultos estarmos atentos a isto, promovermos o toque, promovermos o abraço, promovermos o carinho, o mimo. Okay? Eu em breve volto a repetir a minha aula sobre a importância do toque, mas que é de facto fundamental nesta parte da interação social. Claro que as redes sociais facilitaram esta mesma interação, não é? Ainda bem que as temos, com as videochamadas, com as telechamadas, com tudo aquilo que nos permitiu, mas sem dúvida que é fundamental e muito importante a necessidade do contacto físico e da vivência face a face. Ao nível da educação também, o que é que eu vos posso dizer? Sem dúvida, isto mais ao nível escolar, sem dúvida que tivemos um grande impacto em termos de aquisição de conteúdos, não é? Que não foi tudo dado da melhor forma, será que as crianças estão bem preparadas agora para ir para o 5º ano, e será que estão bem preparadas para ir para o 3º, e para o 9º e para o 10º? O que eu costumo dizer é que tem de haver aqui uma coordenação entre os diferentes níveis de ensino, porque no fundo o impacto da educação à distância foi um impacto nem só nacional, foi um impacto mundial, ou seja, cabe-nos a nós perceber que isto de facto foi uma vivência do nosso planeta, não é? Foi uma vivência de toda a população e percebermos que fez parte, nos desenvolveu outras apetências, outras competências, outras aptidões e que se calhar ao nível escolar temos tempo, não é? Ou com calma e de uma forma muito articulada para fazer a recuperação desses mesmos conteúdos escolares. Também parabéns a todos os pais que se calhar tal como eu também, que acabaram por acompanhar os seus filhos neste processo, não é? Que foi bastante desafiante desta educação à distância. E por último, então, aquilo que eu vos queria também aqui vir falar muito, que tem a ver com a tal questão emocional, ou seja, as emoções de repente ficaram viradas do avesso, as crianças cada vez mais isoladas passaram a ter uma maior dificuldade de expressar essas suas mesmas emoções, de estabelecer empatia com os outros, não é? E empatia tem muito a ver com esta capacidade de perceber a emoção do outro, de reconhecer a emoção do outro, tentar-me colocar no outro, e de facto a questão da empatia foi aqui um bocadinho posta em causa e daí a dificuldade também a reconhecer em si e nos outros as suas próprias emoções e de trabalhar este mesmo tema do qual vamos aqui falar.
Okay? Isto porque as emoções, sem dúvida, que nestes últimos tempos têm sido emoções saltitantes, ou seja, tantas crianças estão lá, não têm nada para fazer que seca, quando de repente estavam aos saltos e aos pinotes e queriam virar a casa toda ao contrário. Okay? E eu acho um bocadinho que esta oscilação ainda se mantém neste momento, ou seja, de ver as crianças numa agitação constante, às vezes mais melancólicas, novamente com esta questão também da guerra que começou entretanto a pairar, eu senti muitas entre as crianças esta mesma preocupação, sentirem o peso também que estava a chegar pela comunicação social, não é? Por todas as ações também de caráter social e solidário que surgiram, também havia esta preocupação da parte das crianças, e então havia aqui uma grande oscilação ao nível das emoções, o que também para nós, como adultos, nos deixava um bocadinho preocupados, não é? Porque nós queremos ver as crianças felizes e contentes, também não demasiado felizes e contentes, porque depois também os adultos também têm o seu limiar de tolerância, não é? É felizes e contentes, quem vê, eu estou a ser irónica, atenção, ok? Mas de facto eu aqui gosto muito de dizer que todas as emoções são importantes, ou seja, não é só os felizes e contentes que nos podem tranquilizar e dizer que está tudo ok, porque todas as emoções são importantes. E eu gosto de o referir dizendo que isto é válido não só para crianças, mas também para nós adultos, e que muitas vezes a nossa dificuldade, ou a dificuldade que as crianças têm em gerir as suas próprias emoções tem precisamente muito a ver também no exemplo que vem na forma como os adultos que acompanham ou que têm um contato mais direto com essas mesmas crianças fazem essa mesma gestão. E daí eu aqui dar estratégias para as crianças, mas sobretudo para os adultos perceberem o que é que poderão fazer de forma diferente para funcionar então como exemplo perante os seus filhos, os seus educandos, as crianças então com as quais contactam. E então o primeiro passo passa exatamente por aí, ou seja, por aceitar que todas as emoções são importantes. Não há propriamente emoções positivas e negativas, ou seja, há emoções que são mais difíceis de gerir, isso sim, poderão ser, okay? Mas não há propriamente emoções positivas ou negativas, porque todas são importantes para nós, crianças ou adultos. Okay? Eu até gosto de dar este exemplo um bocadinho para refletirem, ou seja, nós temos aqui, peço desculpa, que isto entretanto aqui mudou, nós temos aqui que era a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, o medo, e todas, como eu estava a dizer, são importantes. Eu posso começar precisamente pelo medo. O medo é fundamental até para o desenvolvimento da nossa espécie. Eu digo isso muitas vezes em consulta, que é, nós vimos da geração dos que tiveram medo, lá nos paleolíticos, não é? Lá nos nossos antepassados. Os nossos antepassados foram aqueles que tiveram medo, foram aqueles que ficaram na gruta com medo, porque aqueles que eram os corajosos e que foram à doida enfrentar lá os mamutes, não é? Os tigres, o que for, não é? Esses se calhar não sobreviveram para gerar novas espécies, ou seja, os que tiveram medo é que se calhar são os nossos antepassados, e daí sem dúvida que nós sermos uma geração também ela de medos, não é? Porque foi precisamente isso que nos fez sobreviver. E o que é que eu quero dizer com isto? É que de facto é muito mais perigoso uma criança que não tem medo de nada do que uma criança que tenha medo de tudo, ou é igualmente perigoso, entre aspas, ou é igualmente alvo de preocupação, okay? Porque efetivamente o medo é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa harmonia, para que corra tudo bem. O que é fundamental, depois é o que nós vamos ver aqui em todas as emoções, é que todas as emoções são positivas, são necessárias, não é? Todas as emoções são boas, são adaptativas, podemos assim dizer. O problema é quando nós nos fixamos demasiado nelas. O problema é quando nós cristalizamos numa determinada emoção e de repente não conseguimos sair dela, ou ela de alguma forma nos bloqueia a experimentar todas as outras emoções. Okay? E com medo será exatamente assim. O problema é o medo que de alguma forma nos bloqueia, não é? Mas ter medo é efetivamente necessário. O mesmo em relação à raiva, ou seja, isto com as crianças eu falo muito disto, ainda bem que nós de vez em quando temos raiva, porque é a raiva que nos dá aquela gana de mostrar ao professor que vamos ter uma boa, que vamos estudar mais e que vamos ter melhor nota do que no teste anterior, ou entrar num jogo de futebol e dizer, eu quero ganhar este jogo, e temos essa gana também de dar o nosso melhor, não é? Porque se estivermos lá todos desenhos, toma lá a bola, não é? O jogo se calhar não tem metade da graça, ou seja, a raiva faz-nos agir. O problema é quando essa raiva é excessiva, o problema é quando essa raiva toma conta de nós, o problema é quando essa raiva faz magoar os outros, não é? E daí nós percebermos efetivamente que todas as emoções são necessárias para nos dar a tal
força para agir, não é? A ira é mesmo isso, é ir, okay? É avançar, dar-nos exatamente essa motivação, mas de facto nós temos de perceber também até onde é que poderemos chegar ou de que forma é que poderemos gerir essa raiva a nosso favor, se podemos assim dizer. O nojo é também ele protetor, não é? Ainda bem que nós temos nojo, porque se calhar se não tivéssemos, ou seja, as crianças que vão adquirindo aos poucos, mas se calhar se virem comida no chão, algumas ainda vão mexer, não é? Mas com a idade também, se virem uma coisa esquisita, se calhar não vão lá pôr a mão ou pôr na boca, não é? O nojo acaba por ser adaptativo e também há alguma forma delas se protegerem de vírus, de bactérias, acaba por ser fundamental, não é? Se virem uma coisa esquisita, se calhar não vão propriamente lá pôr a mão, não é? Isso, mais uma vez, acaba por ser positivo. Claro que ter nojo a mais, não é? E evitar determinadas situações pode trazer algumas dificuldades a crianças e adolescentes, por exemplo, não utilizar casas bem públicas, não ir a determinados eventos, não conseguir estar em determinados contextos e, mais uma vez, quando essa emoção cristaliza, ou seja, os bloqueia de vivenciar a vida de uma forma mais normal, aí sim será algo de apoio. Também ao nível da tristeza, nós também percebermos que a tristeza também é fundamental, quer para nós adultos, quer para as crianças, porque efetivamente, como eu há pouco vos dizia, nós não podemos andar sempre felizes e contentes, não é? Até a alegria em excesso, nós chamamos-lhe a euforia, pode ser contraproducente, não é? Se nós vimos uma criança que em momentos que não é suposto se rir de forma desalmada, também isso não acaba por ser adequado, ou seja, o normal é nós termos todas as emoções e conforme as situações nos vão surgindo, sejam elas positivas ou negativas, nós de facto conseguirmos exteriorizar a emoção que estamos a sentir naquele momento. E também a tristeza, até para nós adultos, se nós formos de alguma forma olhar para o nosso percurso de vida, foi efetivamente devido a momentos de tristeza que nós se calhar tivemos uns momentos de maior introspeção, de tentar perceber o tal como é que eu posso ser melhor, em que é que eu posso crescer. Então a tristeza é de facto um momento também fundamental para nós pausarmos, para olharmos para os nossos pensamentos, para olharmos para nós. Se estivermos sempre num estado de euforia, num tal estado de alegria extrema, nós de facto não temos essa capacidade então também de parar e de tentar interiorizar também aquilo que nos está a acontecer, até mesmo por questões de espiritualidade, de religiosidade, é de facto a tristeza que de alguma forma nos dá aquele compasso de espera precisamente para nós refletirmos sobre quem somos e de que forma é que e o que é que andamos aqui um bocadinho a fazer, qual é a nossa missão, também em ajudar os outros e sermos melhores pessoas neste mundo. Okay? Isto para vermos então que todas as emoções são importantes e é fundamental nós transmitirmos isto de alguma forma para as crianças, sobretudo através do exemplo, a tal questão da empatia, não é a criança estar a chorar e dizer, não chores, não é suposto chorar, para lá de chorar, não é, não tenhas medo disso, isso não há motivo nenhum para ter medo. E a empatia se calhar é precisamente dizer isso, estou a ver que estás com medo, então mas vamos perceber, porque é que estás com medo, o que é que se passa, e então vamos dar voz àquela emoção, vamos falar sobre aquela emoção, porque isto é a única forma de ajudar a gerir essas mesmas emoções. Tu estás triste, olha, também houve uma situação assim em que também estive triste, ou também houve uma situação assim que tive medo, eu também estou com raiva desta situação, ou nesta situação também me estás a deixar nervoso e eu estou-me aqui a tentar controlar, ou seja, de alguma forma nós exteriorizarmos também as nossas emoções, servirmos aqui um bocadinho de espelho, de exemplo para aquela criança que está à nossa frente, exteriorizar, sermos verdadeiros. E sobretudo também, eu ainda ontem também tive uma situação também ao nível profissional, assim um bocadinho mais difícil de gerir, também ao nível emocional, e eu falava isto com grande sinceridade perante os adultos, ou seja, a importância que nós temos de também nós adultos chorarmos perante as crianças, porque às vezes nós temos a necessidade de dizer, não, eu vou ser forte, eu à frente daquela criança eu não vou chorar, tenho de mostrar que sou um pilar, mas a única forma de eu permitir a uma criança chorar é também eu chorar à frente dela. E nós às vezes adultos temos muita dificuldade ou muito medo de mostrar essa nossa fragilidade. Mas isso é fundamental para que a criança perceba. Se o meu pai, se a minha mãe pode chorar à minha frente, é porque se calhar chorar não faz mal, se calhar eu não preciso de engolir o choro, porque se ela chora à minha frente, eu também posso chorar à frente dela. Claro que depois é importante eu uso muito esta expressão, o dar palavras às lágrimas, ou seja, não é só chorar, pois é também eu explicar porque é que eu estou a chorar, eu dar palavras a essas mesmas lágrimas e ajudar a criança também é ela a dar palavras às emoções que está a sentir, às tais lágrimas que está a soltar, ok?
isto um bocadinho a falar através das emoções, mas vocês também querem ouvir falar de óleos. Pronto, eu não sei se estão a gostar, se não, se queriam só falar de óleos, eu digo sempre, eu venho falar também um bocadinho desta parte emocional e de que forma é que a aromaterapia pode também ela ajudar. Porque é que a aromaterapia aqui entra de forma espetacular? E porque é que eu, como psicóloga, fiquei tão deslumbrada com o mundo dos óleos essenciais? Porque, efetivamente, o nosso sistema límbico, que é aqui o nosso sistema ao nível, o nosso sistema nervoso, não é? Aqui ao nível do nosso cérebro, é o sistema precisamente que regula as emoções, está diretamente ligado precisamente ao sistema olfativo. E desde muito cedo que se percebeu que a aromaterapia tem milhares de anos, ok, não é uma coisa recente, era muito utilizada também naquele sentido de fazer uns amassares de ervas e de folhas precisamente para colocar em cima de uma ferida, para desinfetar, para questões de pele, muito também na parte estética, mas se nós formos ver, e já vamos ver o que é um óleo essencial, quando nós falamos de amassar as folhas é precisamente para soltar, para libertar determinado óleo essencial. Então, sem dúvida que a aromaterapia já era utilizada há muitos, muitos anos. Depois tínhamos, por exemplo, a Dona Cleópatra, que usava os seus perfumes, não é? Também aqui com alguns efeitos afrodisíacos, porque efetivamente nós víamos que ao nível emocional estes mesmos perfumes, estes mesmos odores, estes mesmos aromas tinham de facto um grande impacto. Mas o que é isto então? Da aromaterapia e sobretudo o que é isto no óleo essencial? Porque quando nós falamos da aromaterapia, é precisamente a terapia através do aroma, mas sobretudo através de óleos essenciais. E porquê é que eu refiro isto? Porque eu não venho aqui falar de cheirinhos, ok? Eu há bocado estava a falar de perfumes, mas eu aqui quando falo dos perfumes da Dona Cleópatra não é um aroma qualquer sintético, ou seja, estou a falar do aroma puro, ou seja, do tal óleo essencial que nós vamos perceber um bocadinho do que é que se trata. O óleo essencial, eu gosto de estar sempre a esta definição de dizer que essência tem a ver com aroma, ou seja, com cheiro, e quando falamos de essencial é algo muito importante. E então, de facto, o óleo essencial é a componente aromática libertada, produzida por uma determinada planta. Em termos de imagem, eu dou sempre este exemplo que acaba por ser prático, que é pegar numa casquinha de limão, dobrar ligeiramente e sai um óleozinho. Isso é óleo essencial de limão, ok? Nós, por exemplo, se virmos estas folhinhas de peppermint, não é, ou de hortelã-pimenta, se nós esfregarmos e cheirarmos um bocadinho, também nos vem assim um cheirinho fresco, ou se nós passarmos assim ao pé do nariz. Isto porquê? Porque tem ali umas glândulazinhas, assim umas bolsinhas, precisamente que produzem esse mesmo óleo essencial e que nós ao esfregarmos vão rebentar essas mesmas bolsas e vem o tal aroma desse mesmo óleo que é produzido pela planta. E porquê é que a planta produz esse óleo, não é? Que é então essencial para ela? É sobretudo para funções de proteção, para repelir pragas, insetos, agentes invasores ou para atrair agentes polinizadores. Por isso é que eu estava a dizer que a Dona Cleópatra se calhar já sabia tudo com a parte não é, da atração, da libido, porque efetivamente os óleos essenciais também têm muito essa componente. Okay? E de que forma é que então eles acabam por poder ser extraídos da planta? Se nós estamos aqui a falar destas cascazinhas, eu quando estou a falar, como eu vos dizia, não estou a falar de nada sintético, eu por acaso agora penso que não tenho aqui o óleo de limão, por acaso só tenho aqui um de lavanda, mas isto acabam por ser, por exemplo, o soltar limão é pegar nestas casquinhas de limão, pressionar para fazer a extração desse mesmo óleo essencial. A lavanda acaba por ser um processo assim um bocadinho diferente, mas a maioria dos óleos é feito dessa forma, ou prensado a frio, ou através da destilação a vapor, por exemplo, de pétalas ou flores. Okay? Isto porque o óleo essencial pode ser extraído de várias partes dessa mesma planta. E então o que estamos a falar é tão e somente de uma determinada planta, que é então através de prensão ou destilação a vapor, extraído esse mesmo óleo essencial. E não é mais do que isso que está neste mesmo frasquinho. Okay? Não há óleo, não há álcool, não há outros excipientes, não há mais nada. E porquê é que eu estou a referir isso? Porque vocês vão encontrar muitos óleos à venda. Okay? Em várias lojas mesmo, quer nós em Portugal temos várias ervanárias, vários sítios em que encontramos óleos à venda. Eu própria já usava óleos nacionais antes de conhecer a marca do Terra e efetivamente o que eu me apercebi é que os óleos não são todos iguais, okay? E que efetivamente é muito difícil conseguir ter um óleo 100% puro à venda numa loja, ok? Encontrar num frasquinho um óleo 100% puro. Porquê? Porque se eu há bocado estava a falar do limão e estamos a falar se calhar de 35 limões, são mais ou menos 3,5 kg de limão para conseguir o frasquinho de óleo essencial de limão. Se eu, por exemplo, estiver a falar do óleo de rosa, se calhar eu estou a falar de toneladas de pétalas de rosa para conseguir extrair um frasquinho pequenino de óleo essencial de rosa, 100% puro.
E porquê é que eu estou a dizer isso? Porque se vocês forem a uma prateleira de ervanária de supermercado, do que for, encontrarem óleos basicamente todos ao mesmo preço, estranhem sempre. Porque se eu estou aqui a falar que conforme o tipo de óleo que estamos a falar, da quantidade de plantas, dos métodos de extração, da dificuldade de adquirir aquela planta, nós sem dúvida vamos ter preços de produção completamente diferentes. E efetivamente há óleos que, para termos um óleo que efetivamente 100% do que está naquele frasco seja 100% puro, esse óleo vai ter de ser caro. Okay? Isto para dizer que vocês vão encontrar óleos com todos os preços e mais alguns, há óleos que são muitíssimo acessíveis, okay? Mas há óleos que vão ser um bocadinho menos acessíveis, precisamente pela sua dificuldade de extração. Okay? Isto se efetivamente vocês quiserem ter um óleo 100% puro. Se efetivamente a vossa preocupação não for essa, também vos digo muito cuidado na forma como o vão utilizar. Eu, por exemplo, hoje vou falar aqui de ingestão, eu só confio sinceramente na marca do Terra para ingestão, precisamente porque foram feitos, eu penso que foi em 2019 ou 2020, não sei se entretanto já repetiram ou não depois da pandemia, mas foi feita uma análise em termos de qualidade dos óleos de várias marcas a nível mundial, e destas marcas apenas 6 conseguiram ter 100% de pureza em todos os óleos que acabavam de ser testados. Isto para vos dizer que as outras marcas, muitas delas nem faziam, não tinham noção dessas mesmas adulterações que às vezes até vêm dos produtores dos quais eles fazem a aquisição dessas mesmas plantas. Okay? A do Terra naquele momento foi uma das 6, não é? As outras 5 acabavam por ser marcas um bocadinho mais exclusivas, que produzem menos óleos essenciais, empresas mais pequenas. Assim, ao nível de grande escala, foi sem dúvida na minha opinião, a melhor empresa em termos dos resultados. Dizer-vos também que é importante vocês verem se os óleos são certificados para o uso terapêutico. Por exemplo, esta marca tem uma certificação CPTG, que é uma certificação externa e isenta, controla, faz uma série de testes ao nível da qualidade desses mesmos óleos, nos dá então alguma garantia de que aquele óleo, por exemplo, pode ser ingerido, no caso de poder ser ingerido. Ter aqui algum cuidado. Vocês verem isto para dizer o quê? Eu sei porque eu estou aqui a ter uma linguagem também assim um bocadinho mais profissional, porque eu sei que há aqui pessoas também um bocadinho da área, mas dizer que quando vocês vão a uma loja e veem, este óleo é biológico, e nesta semana havia uma discussão no Facebook a dizer, os da do Terra nem todos dizem que são bio, que são biológicos. A certificação biológica vale 0 para o mundo da aromaterapia, porque a certificação biológica apenas me diz que as plantas das quais foi extraído aquele óleo essencial foi produzido em agricultura biológica, mas não me diz nada sobre a qualidade do óleo, sobre os processos de extração, diz 0. Okay? Por isso não nos vale muito dizer que é biológico, ou seja, a certificação CPTG acaba por ser uma certificação muito mais completa da qualidade desses mesmos óleos. Tem também aqui uma imagem assim mesmo de choque, em que aparecem aqui estes 2 óleos de melissa, okay? Para vos dizer o quê? Que vocês também podem vir a encontrar, isto parece estranho, mas é mesmo verdade, óleos essenciais à venda na Wish, na Amazon, whatever, coisas mesmo estranhas, mas dizer o porquê. De facto, os óleos essenciais hoje em dia são mundo, em termos também da dimensão desta mesma empresa, e eu costumo dizer isto, é como a Adidas, a Chanel, não é? Por vezes existem adulterações. O único conselho que eu tenho para vos dar é o seguinte: vocês não vão comprar produtos de farmácia, um Benuron, um Brufen, não vão comprar o Ixá ou AliExpress ou a Amazon, certo? Então porquê comprar um produto que vocês pretendem usar para fins terapêuticos, seja ele emocional, seja ele físico, porque é ir a esse tipo de sites. Ou seja, estes sites têm produtos interessantíssimos, giríssimos, baratíssimos, o que for, mas de facto para fins terapêuticos acho que não é todo o local certo para o adquirirem. Para além disso, dizer o seguinte: nós estamos a falar do natural, não é? E o que é natural não faz bem nem faz mal, mas isto é sempre uma questão de dosagem e de cuidado. Por isso, sem dúvida, que ao adquirir produtos, tentem sempre adquirir junto de pessoas que vos possa fazer também o aconselhamento adequado para saberem utilizar esses mesmos óleos essenciais em segurança. E comprando nesses sites ou comprando online, vocês depois não têm noção nenhuma de como é que eles podem ser utilizados. Okay? Dizer que efetivamente também é muito importante a proveniência desse mesmo óleo, e eu, porque vou falar aqui de crianças, vou falar muito da questão da lavanda. Eu já usava lavanda nacional e tinha muitas vezes o feedback de que a criança, ao utilizar aquela lavanda, que não relaxava suficientemente bem. Eu ficava intrigada porque supostamente a lavanda era para relaxar. Hoje percebo, conforme a zona do mundo onde aquela planta é plantada, aquele óleo vai ter determinadas propriedades, vai ter determinadas características. E então a lavanda, para ser a mais relaxante, a mais calmante, deve ser produzida em ambientes um bocadinho mais austeros, um bocadinho mais frios, para aquela planta produzir um óleo com aquelas propriedades. Pois a nossa lavanda portuguesa, ou a brasileira, ou até mesmo a chinesa,
não, acaba por não ser das melhores. Okay? Por isso o nacional é bom, mas ao nível dos óleos essenciais, de facto faz sentido irmos a várias partes do mundo buscar os melhores óleos essenciais. Okay? Como eu, que adoro viajar, não posso ir a estes lados todos do mundo buscar, também foi aqui para mim um desafio conhecer a marca do Terra, porque tem de facto como missão perseguir o que é puro, ou seja, de encontrar em todos os cantinhos do mundo aquele óleo que tem as suas melhores propriedades. Okay? Então, mas vamos ver como utilizar. Os óleos essenciais podem ser utilizados de 3 formas, ok? Podem ser utilizados de forma interna, tópica e aromática. A interna eu não vou aqui falar em pormenor, porque é mais dirigida para adultos ou para crianças acima de 12 anos. Nós já equacionamos a utilização, por exemplo, de uma gota de óleo essencial. Isto não estamos a falar de colheres de óleos essenciais, estamos a falar de uma gota, de fazer a sua ingestão, ok? Existem depois também aqui uns produtozinhos, que eu não sei se conseguem ver aqui nesta imagem, destas bolinhas pequenininhas, que são as beadlets, que são quartos de gota, que é uma gota de óleo essencial de peppermint e de on guard partido, e então corresponde a 1/4 dessa mesma gota e que também é uma forma de nós fazermos a ingestão das crianças. Mas isto acaba por ser um assunto à parte, mas só para terem noção de que também existe essa possibilidade. A forma que nós utilizamos de forma mais frequente, utilizar os óleos essenciais nas crianças, é a aplicação tópica, ou seja, na pele, pela via aromática. Okay? A via aromática pode ser feita de 2 formas, ou seja, eu posso utilizar um difusor ultrassónico, não é? Que é uma difusão ativa, ou posso fazer a difusão passiva, por exemplo, pingar uma gota e ir cheirando, ou pingar num pano, imaginemos em caso de enjoos, eu pingar uma gota de óleo essencial num lencinho e a criança poder ir cheirando ao longo do dia. Se falarmos de difusor, também aqui há alguns cuidados, okay? O difusor deve sempre dizer que é um difusor ultrassónico, okay? Ou seja, trabalhar por ultrassons no sentido de não aquecer os óleos, okay? É apenas por agitação de partículas e depois sai assim uma névoazinha, projeta aquele mesmo óleo essencial no ar. Na minha opinião, as 2 formas, a forma mais eficaz de utilizar a aromaterapia é a combinação da tópica e da aromática. Porquê? Porque a tópica é uma forma rápida de introduzir o óleo essencial no sistema celular, não é? No nosso corpo, e a via aromática é a forma, na minha opinião, mais rápida de trabalhar a parte emocional, a parte respiratória e a parte emocional. Sempre temos aqui questões respiratórias e emocionais, eu tenho sempre de falar do difusor, ok? Até pela questão, por exemplo, eu vou falar aqui do sono, eu vou falar aqui muito à base de roll-ons, que acaba por ser a forma mais prática de utilizar os óleos essenciais em crianças, já vou dizer o que é, okay? Mas, por exemplo, se eu estiver a falar de uma questão de sono, de dificuldades da criança a adormecer, eu peço sempre à pessoa para considerar a aquisição de um difusor. Porquê? Porque muitas vezes a criança tem dificuldades a adormecer e eu vou-lhe aplicar até o tal roll-on para acalmar, na pontinha dos pés, na nuca, vou ali nas costas, fazer ali uma massagem relaxante, mas depois vou deitá-la e eu própria, como mãe, estou ali a deitá-la, estou a dizer, vá, despacha-te, adormece rápido e tal, porque ainda tenho aquele mail para mandar, ainda tenho a cozinha para arrumar, ainda tenho de fazer milhentas coisas, por isso adormece rápido. E a mãe está naquela agitação e o bebê, a criança, pensa, tu estás tão agitada porquê? Se calhar é melhor eu ficar aqui assim com o olho aberto a ver o que é que se está a passar, porque alguma coisa estranha se está a passar porque tu estás muito agitada. Okay? E não há roll-on que valha porque aquela agitação que o pai ou a mãe possam estar de alguma forma a transmitir, não vão deixar a criança adormecer de uma forma tranquila. E daí a vantagem do difusor, que acaba por haver uma difusão coletiva em que todos beneficiamos. E então eu, para além do roll-on, e faço a tal massagem relaxante no pezinho, na coluna, se eu utilizar então o difusor no quarto da criança e estiver ali nas rotinas da noite com lavanda, ainda que eu saiba que a seguir vou ter de mandar um mail e que vou ter de ir arrumar a cozinha, eu naquele momento o próprio óleo também me está a afetar a mim, também me está a atingir a mim, também me está de alguma forma a relaxar e a vivenciar aquele momento com uma tranquilidade maior e vou passar também essa tranquilidade para a criança e facilita toda a hora do adormecer. Okay? Por isso só a tópica pode não ser o suficiente aqui para questões mais emocionais. A aplicação tópica é o quê? Nós, quando aplicamos óleos essenciais na pele, é sempre fundamental fazer a diluição, em particular com crianças, mas para adultos também será assim. Apenas que com crianças a diluição tem de ser maior. E diluir em que sentido? Os óleos essenciais não são diluídos em água, têm de ser diluídos em gordura. Okay? E nós, quando falamos de uma gordura, pode ser em óleo de amêndoas doces, pode ser em azeite, desde que seja extra virgem, grainha de uva, linhaça, o que for.
O que eu sugiro sempre, e vocês têm aqui esta imagem que é precisamente com óleo de coco fracionado, também é um produto da doTERRA, não é para ser comercial, mas de facto é um produto excelente. Qual é que é a grande vantagem? Tem a ver com o facto de ser um óleo vegetal, prensado a frio e sem cheiro. Por um lado está sempre líquido, okay? Porque eu vou dizer qual é que é a importância de, em vez do óleo de coco, usar este mais fracionado. Eu vou-vos mostrar aqui este frasquinho, não sei se conseguem ver, que isto era uma mistura respiratória que eu tinha para a minha filha mais pequena. Okay? Em que eu tinha a mistura respiratória da doTERRA, tinha o tea tree para soltar a expectoração, depois tinha aqui o frankincense para potencializar um bocadinho todos os outros óleos, e aqui, porque ela tinha alguma tendência também para bronquiolites. Okay? E para vocês verem, para uma criança mais ou menos até 2 anos, nós falamos de 2, 3 gotas de cada óleo essencial e encher o resto com tal óleo, com a tal gordura, óleo carregador. Okay? Se eu falar de um bebê pequeno, eu até falo de 1 gota de óleo para 2 colheres de sopa de óleo carregador. Acaba por haver muito desperdício para utilizar, por exemplo, no pé ou na coluna vertebral da criança. Eu estou a fazer uma preparação enorme e depois vou acabar por utilizar muito pouco naquele bebê ou criança. Daí a vantagem de eu preparar os roll-ons, porque no fundo eu já sei mais ou menos a tal quantidade das 2 colheres de sopa e depois vou adaptando conforme a idade a colocar os óleos essenciais que eu preciso e a preparar esses mesmos roll-ons. O fato de ser este óleo de coco fracionado, está sempre em estado líquido, que é precisamente para o roll-on funcionar, não tem cheiro, que isso para mim também é uma das condições fundamentais para até poder aliar a aplicação tópica com a aromática, não é? Porque senão eu depois vou pôr aqui um azeite, ou vou pôr, o garinho de uva também não tem grande cheiro, mas há alguns óleos vegetais que têm, por exemplo o de sésamo, que tem um aroma próprio, e então poderá mascarar um bocadinho o cheiro que nós temos ali do óleo essencial que vamos estar a utilizar. Okay? Por isso aqui o óleo de coco fracionado acaba por ser também o melhor para fazer estas mesmas diluições. Okay? E então vocês estão a dizer, então vou precisar de um curso, andar a preparar os roll-ons e a fazer isto tudo. Também nós explicamos tudo isso para a parte respiratória, para isto ou para outras questões que vos possam surgir. Mas aquilo que eu vos venho falar é da possibilidade já de haver um kit que já está todo ele preparado e pronto para utilizar com as crianças, okay? Que é precisamente o kit infantil da doTERRA, que na minha opinião é das formas mais simples de se utilizar a aromaterapia para fins físicos e emocionais então com as crianças. Okay? Este kit é composto, aqui temos 6 roll-ons, mas neste momento até são 7, porque ele quando foi lançado na Europa faltava o Tamer, que entretanto foi adicionado, são 7 roll-onzinhos, okay? E que já vem com o tal óleo de coco fracionado, o que é espetacular para não ser gorduroso, okay? Que nós podemos aplicar em diferentes partes do corpo e depois vestir a t-shirt ou assim, sem stress absolutamente nenhum, e que acaba por ser, sem dúvida, uma ferramenta espetacular para trabalhar aqui um bocadinho estas 3 áreas, quer ao nível do corpo, ao nível físico, quer ao nível da mente, das aprendizagens, quer ao nível do coração e das emoções. E porquê é que eu gosto de fazer aqui em termos de tríade? Porque efetivamente eu não posso separar nenhuma das áreas da vida da criança porque elas estão relacionadas umas com as outras. Ou seja, eu se tiver um problema ao nível físico, por exemplo, uma dor de barriga, okay, ao nível da mente e das aprendizagens, elas vão estar comprometidas. Okay? Se a criança estiver com uma dor de cabeça, é impossível ela estar feliz e contente ao nível emocional, porque as emoções vão ser afetadas pela dor física que ela possa ter. E isto então está tudo relacionado, da mesma forma que se ela estiver com alguma preocupação ou alguma tristeza, ao nível das aprendizagens as coisas estarão comprometidas. Se ela estiver ansiosa para o dia do teste, se calhar ao nível físico a dor da barriga vai começar a doer. Okay? Então nós temos tudo relacionado, ou seja, é fundamental físico, mente e coração estarem todos a ser de alguma forma trabalhados, apoiados para que funcionem efetivamente em harmonia. Okay? E então é um bocadinho isso que a aromaterapia consegue, ou seja, é de alguma forma chegar ao nível emocional, ao nível físico e também de alguma forma potenciar a tal aprendizagem também das crianças. Okay? Também dizer que esta mesma distinção, corpo, mente e coração, okay, é uma distinção que os próprios roll-ons, estes conjuntos de roll-ons vêm divididos desta maneira. Eu vou tentar-vos mostrar, deixa-me cá ver, eu estou aqui com um dos roll-ons e tem esta tampinha, ok? E então nós vamos começar, por exemplo, pelos óleos que fazem parte da mente, do mind, ok? E então os roll-ons, não sei se veem bem, ok? Têm precisamente a dizer que este óleo é para o cérebro, é para a cabeça, ok? Então nós aqui para o cérebro, para a cabeça, porque aqui o objetivo, depois eu já vos vou explicar, é o seguinte, todos estes roll-ons podem ser utilizados
é assim, de forma ideal nós falamos a partir dos 3 anos, podem ser utilizados estes roll-ons, ok? Contudo, por exemplo, o Calmer pode ser utilizado quase desde a nascença. Eu só não digo logo desde a nascença começarem a usar a aromoterapia ou só a usar mais em SOS, porque quando, por exemplo, me dizem, eu tenho um bebê recém-nascido, tem muita dificuldade a adormecer. Claro que tem, não é? É suposto não ter, não sei, é suposto, pronto, não é de estranhar que isso aconteça, no fundo, não é? Ainda bem que algumas crianças dormem perfeitamente, mas há outras que não, e se calhar tudo certo igualmente. Mas muitas vezes temos os pais com esta ansiedade, é preciso que o meu recém-nascido durma rápido e que durma melhor, e o que é que eu lhe posso dar e o que é que eu posso pôr? Sem dúvida que eu também posso começar a recorrer à aromoterapia. Contudo, o que eu costumo sempre dizer, sobretudo em bebés demasiado pequenos, e por isso é que eu falo aqui, tentar até aos 6 meses promover sobretudo isto, a importância do vínculo, ou seja, da vinculação. Muitas vezes o que vai acalmar aquele bebê, aquela criança, vai ser o cheiro da mãe, o cheiro do pai, o cheiro do boneco, o cheiro da cama. Se eu vou aqui estar a introduzir já outros aromas, poderá não ser benéfico. Então mesmo quando eu faço, por exemplo, uma massaginha na barriga, pronto, e eu ainda há pouco vos dizia que muito deste meu percurso de formação veio do meu filho, eu também sou instrutora de massagem infantil, do método Chantala, ok? E aqui na promoção da massagem infantil, na associação, nós promovemos muito a utilização apenas do tal óleo vegetal prensado a frio, precisamente pela importância do aroma da mãe, não é? Do vínculo com a mãe e com o pai, para não estarmos aqui a mascarar cheiros. E mesmo, por exemplo, se for a tal cólica, a tal dor de barriga, se for recém-nascido, eu até sugiro que façam só mesmo, então com óleo de coco fracionado ou só mesmo com azeite. Mais para a frente, ou se virem que efetivamente não passa, aí sim começamos a utilizar óleos essenciais que podem ajudar, inicialmente até mais na plantinha dos pés, mais na barriga, precisamente para mantermos aqui a importância do aroma, que possa trazer maior tranquilidade à criança e que sem dúvida que será o aroma dos pais ou os aromas que lhe serão familiares. Então, como eu vos estava a dizer, estes roll-ons podem ser utilizados a partir dos 3 anos, para além do Calmer, que pode ser então a partir dos 6, que vai ser o primeiro que eu vos vou falar, ok? Mas depois eu vou-vos dar aqui uma estratégia um bocadinho diferente, eu aqui já um bocadinho como psicóloga, qual é que é a abordagem que eu faço deste kit? A abordagem que eu faço deste kit é muito numa utilização autónoma da parte das crianças, ou seja, de ser a própria criança que escolhe o roll-on que está a precisar. E por isso é que eu estava a fazer referência ao que vem na tampinha e isto de alguma forma ser explicado às crianças e dizer, olha, este óleo serve para acalmar, este óleo vai-te servir para te ajudar a concentrar, este óleo vai-te ajudar a ter coragem, ok? E nós de alguma forma explicarmos até pelas cores, pelos desenhos que eles têm, explicar às crianças para que é que serve cada óleo. E a partir desse momento não é a mãe ou o pai que lhe vai dizer, olha, vais para a escola, tens de pôr este roll-on porque tu hoje vais ter um teste. Porque ela até pode achar que vai precisar precisamente da coragem. Okay? Só aqui tirar um sonzinho. Ela até pode achar, com licença, pode achar que é outro roll-on que ela vai precisar. E daí que a utilização deste kit, ou a abordagem deste kit, é muito numa ferramenta de comunicação entre pais e filhos, entre filhos e pais, pô-los a eles em primeiro lugar. Okay? E eles então de forma autónoma escolherem que roll-on é que querem utilizar para que fim. E mesmo que o pai estranhe, que a mãe estranhe, perguntar, estás a escolher esse porquê? E então é uma ferramenta de comunicação entre pais e filhos. Aqui, novamente. Vou só aqui tirar mesmo o som. Ok, pronto, porque senão que vamos estar todos a ouvir eco. Então, vamos começar precisamente então pelo tal Calmer, como eu vos estava a dizer. O Calmer é aqui a mistura calmante, que pode ser utilizada então desde os 6 meses. É uma mistura de óleos, sobretudo à base de plantas, tem a lavanga, a cananga, o budaúda, a camomila, que também é um óleo perfeitamente seguro em crianças muito pequenininhas, e é precisamente uma mistura para acalmar, ou seja, ideal para questões de insónias, dormir menos bem, situações também de ansiedade, que a criança de repente precisa de se acalmar, que esteja estressada. É mesmo um óleo para relaxar. Já estão vocês a pensar, isto até para mim adulto fazia tão bem, okay? Porque também eu precisava de relaxar, pronto. E então esta mistura tem também essa função precisamente de ajudar a criança a acalmar e a dormir melhor, ok? Eu depois já vou explicar de que forma é que isto se aplica e em que parte do corpo. A mistura Thinker é precisamente a mistura de foco, ou seja, a mistura da concentração, ok?
tem, na minha opinião, a melhor mistura de óleos que podiam ter encontrado para ajudar ao foco e à concentração. Okay? Até porque muitas vezes falamos do déficit de atenção, eu falo muito disto, okay? Não gosto do nome porque déficit de atenção não é a falta de atenção, mas o que muitas vezes estas crianças têm é atenção, só que aos estímulos errados. Okay? E então a necessidade também de ajudarmos a criança a focar naquilo que naquele momento acaba por ser mais necessário, não é? Que neste momento é o que o adulto está a dizer, ou a aula, ou o trabalho de casa. Okay? Então aqui a combinação de óleos tem precisamente isso, tem aquele óleo que para mim é a grande raiz, e se vocês pesquisarem o que é vetiver, vocês vão ver que é uma raiz gigantesca, okay? Que era precisamente plantada para segurar terras, não é? É o vetiver. Eu costumo dizer que é assim aquele grande óleo que quando eu tenho pensamento muito acelerado, muito agitado, é de facto o óleo que me ajuda a enraizar, a voltar ao momento presente. Temos aqui a clementina, e atenção que todos os cítricos, neste caso a clementina, mas temos o limão, a laranja, a tangerina, os cítricos são óleos de boa disposição, boa energia, são excelentes para comportamentos de oposição. Se nós temos uma criança com mais dificuldade, com menos vontade, menos motivação para trabalhar, se fará todo sentido aqui nós também termos aqui um cítrico aqui nesta nossa mistura. Depois temos o peppermint, que é um óleo que nos dá energia. Okay? O peppermint é ótimo para o foco porque ele vai-nos precisamente dar energia para trabalhar. Ainda há pouco eu vos dizia que déficit de atenção tem muito a ver com isto, ou seja, contarmos a prestar atenção não nas coisas certas. E se nós formos falar de hiperatividade, déficit de atenção, nós às vezes pensamos, aquela criança é tão agitada, vou-lhe dar um calmante para acalmar. Mas crianças mesmo que possam estar a tomar medicação precisamente para questões de déficit de atenção ou de hiperatividade, se por acaso forem pais ou educadores e conhecerem algumas destas situações, a medicação que é recomendada não são calmantes, são estimulantes. E isto porquê? Porque ao nível neurológico o que se passa em crianças verdadeiramente hiperativas, porque depois também há muitos que não o são, mas que os pais têm ideia que o são, ou os educadores têm ideia que o são, uma criança verdadeiramente hiperativa, o que se passa ao nível neurológico, porque efetivamente essa condição tem uma causa neurológica, trata-se de um subfuncionamento, ou seja, um funcionamento mais lento desta zona frontal do cérebro. E eu costumo dizer que é como se nós estivéssemos também nós com uma direta em cima, cheinhos de sono. Okay? O que vai acontecer é que nós estão a falar para nós e nós estamos a ouvir, mas não estamos a ouvir nada, e estamos a olhar para aquilo, estamos a olhar para outra coisa e não estamos a ouvir nada. E de repente bebemos um café, agora sim estou pronto para o dia, agora sim posso trabalhar. E então a medicação, ou neste caso a intervenção que se faça com uma criança que é hiperativa ou que tenha déficit de atenção, vai ser precisamente uma medicação, uma intervenção estimulante. E então o peppermint tem efetivamente essa função, ou seja, de repente do despertar, mas que o vai sem dúvida ajudar a focar naquilo que de fato importa, ativar aquela zona do cérebro precisamente responsável pelo foco e que vai o ajudar a concentrar. O rosemary é a mistura da concentração, da memória, fundamental, nós consideramos que é o óleo do estante, é excelente para a memória, e então fica aqui a combinação ideal para o caso da criança ter alguma coisa para estudar, é sem dúvida o roll-on a utilizar. Pode ser utilizado nos pulsos, nas têmporas, conforme necessário, nos momentos de teste, nos momentos de trabalhos de casa. Okay? Eu só referir, agora estava-me aqui a perceber de uma questão, eu tenho aqui os preços, vão aparecendo os preços avulsos de cada produto. Eu sei que este mês houve aqui um ajuste, eu sei que eu fiz o ajuste no final, depois do kit final, estes preços podem não estar exatamente todos corretinhos, depois pode haver aqui algum ajuste de alguns cêntimos ou euros, mas depois peço desculpa por não ter feito aqui a atualização, porque pensava que tinha feito a atualização toda e estou aqui a ver que alguns produtos podem não estar exatamente com o preço todo certinho, mas depois há alguma questão, também peçam à pessoa que vos convidou, ou também eu vos posso chegar os preços atualizados de roll-on a roll-on, porque todos estes roll-ons são vendidos a avulso, okay? Ou seja, conforme a necessidade, vocês podem escolher aquele que vos faça mais sentido. Pois então, para a parte da mente, nós temos aqui os óleos que atuam mais ao nível do corpo. Temos aqui também, mais uma vez, 3 roll-ons muito interessantes. O Stronger, que é a mistura protetora, o Rescue, que é uma mistura também de quase relaxamento muscular, não é? De alívio muscular, e o Tamer, que é precisamente a mistura digestiva. Curioso, mais uma vez, que os óleos podem ser utilizados para o fim que está aqui previsto, ou a criança o escolher com outro objetivo. Por exemplo, a criança pode escolher, por exemplo, o Stronger, a necessidade de força. Imaginemos que a criança vai para a escola e de manhã, esta é a mistura protege, de reforço do sistema imunitário, de reforçar as nossas defesas,
Por exemplo, a criança antes de sair da escola é este o roll-on que ela escolhe, ok? E nós perguntamos-lhe, João, Maria, porquê é que escolheste este roll-on? E ela diz, sabes mãe, porque a Maria tem o pai com Covid e eu estou muito preocupada com isso e é este o roll-on que eu quero hoje levar. Vejam que uma informação, ou seja, uma preocupação que aquela criança estava a ter e que ainda não vos tinha verbalizado e que através da escolha do óleo, vocês vão se aperceber dessa mesma emoção que estava ali de alguma forma escondida. Okay? Por isso é que para mim é rico ser a própria criança a fazer a escolha do óleo, não ser eu a definir, hoje vais levar este porque vais ter teste, hoje vais levar este porque vais ter uma prova física, okay? Ser a criança então a escolher. Okay? Então este roll-on tem precisamente essa capacidade então de melhorar as nossas defesas, também é excelente para a pele, para alguma irritação da pele, porque tem aqui o rosa que é excelente para a pele, okay? Por isso às vezes alguma irritação na pele é também um roll-on muito, muito interessante, alguma picada de mosquito, por exemplo, tanto posso utilizar o Calmer, dizer que o Calmer também é um excelente repelente, okay? Mas por exemplo, depois de já ser picado e estar assim um bocado irritado ou com alguma inflamaçãozinha, posso utilizar aqui o Stronger, também vai desinfetar, vai ter aqui um efeito antisséptico também muito interessante. Também está a tentar depois aqui perguntar se eu disponibilizo a gravação. Sim, o vídeo está a ser gravado, depois é uma questão de me pedirem e eu deixo no YouTube e fica acessível a todos. Okay? Depois temos aqui o Rescue, a tal mistura de alívio, é de facto para tudo o que sejam dores, e aqui podem ser dores musculares, dores de tensão, dores de crescimento, nós para adultos também temos os nossos óleos, as nossas pomadas, não é? Para a brigada do reumático, mas aqui para as crianças também tem uns roll-ons específicos para eles, para essa mesma recuperação muscular. Também em caso, por exemplo, de outro tipo de dores, por exemplo, enxaquecas, uma dor de cabeça, até pelos óleos que constituem este mesmo roll-on, é excelente. Para dores, esta mistura também é muito, muito interessante. Em particular para a questão digestiva, que é que algumas pessoas estão a dizer que foi a salvação da barriga da minha filha. Esta mistura também está top. Quer pelos óleos que constituem, não é? Que são de facto fantásticos para a parte digestiva, quer pelo facto de ser muito prático nós termos este roll-on prontinho a aplicar então na barriguinha da criança, nos pulsos para ela poder ir cheirando, por exemplo, para casos de enjoos, acaba por ser muito, muito interessante. Okay? Para diarreias, para prisão de ventre, ou para uma coisa ou para outra, aplicamos na zona da barriga. Em caso de prisão de ventre, fazemos a massagem no sentido dos ponteiros do relógio, em caso de diarreia, nós fazemos no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Mais uma vez, a criança, se está com a tal dor de barriga antes de ir, por exemplo, para a escola, poderá ser interessante ela escolher este óleo, ou, por exemplo, ela também poderá escolher o tal Calmer para acalmar. Okay? Ela própria vai fazer a sua escolha de qual roll-on que poderá fazer mais sentido. Ou até podem sugerir a utilizar mais do que um, pode não usar só um óleo essencial. Okay? Dizer que já estão diluídos, prontos a aplicar em crianças. Também a grande vantagem de serem em formato roll-on é que vai ser sempre uma quantidade reduzida da mistura que vai ser aplicada naquele momento. Isto porque às vezes os pais têm algum receio da criança utilizar de forma autónoma estes mesmos roll-ons. Isto não se vai gastar assim de repente, porque estamos a falar de roll-on e sai sempre uma quantidade muito pequena de cada vez. Por último, na última divisão de área, não é, que aqui estava estabelecida, temos então a parte do coração, a parte das emoções, e temos aqui se calhar os meus dois roll-ons favoritos, okay? Em termos de aromas, eles todos são maravilhosos em termos de aromas, adorava que vocês pudessem estar aqui, para eu estar aqui a rodar cada um deles, para vocês sentirem o cheirinho bom de cada um, okay? Porque isso também é uma vantagem, porque com crianças, se eles vou de repente aplicar um roll-on e que cheira muito mal assim, eles como é que querem que eu acalme se eu agora começo a ter mesmo levar isto para a escola, não é? Nenhum deles vai gostar. Isto acaba por ser giro, quer meninos, quer meninas, adoram os cheirinhos dos roll-ons e acaba por ser também muito fácil para nós motivá-los a utilizar estes mesmos roll-ons e sobretudo eles terem a sensação que estes roll-ons são deles, okay? É mesmo espetacular. Temos então a mistura do Steady, okay? Que é precisamente a mistura de enraizamento. Tinha aqui uma amiga que a filha dela tinha dado o nome deste roll-on, que era precisamente o roll-on do abraço. Okay? E esta mistura, este roll-on, eu sugiro sobretudo para situações de descontrole emocional. Okay? Em situações que a criança precisa precisamente do abraço, okay? Para se ajudar a voltar a enraizar, não é? A voltar ao momento presente, esteja ela por estar
com sucesso futuros, seja ela por estar descontrolada com alguma coisa que se passou no passado, então nós temos de a trazer para o momento presente. Okay? Então isto é o abraço de acalmar, de situações de birra, de descontrole. Se calhar este é um daqueles roll-ons que nós de vez em quando temos de ajudar a criança e colocar, olha, põe um bocadinho deste roll-on e sugerir-lhe, porque às vezes em momentos de descontrole não vai ser ela de forma autónoma que vai de repente se lembrar de utilizar o roll-on. A Clara está aqui, eu falo sempre em ti quando refiro aqui o óleo do abraço, sabes, que foste tu que me deste essa dica e acho que é mesmo isso, não é? Para mim era o roll-on do enraizamento, mas gosto muito mais desse nome do roll-on do abraço. Por isso é que faço sempre referência. Em termos de aroma, tem também aqui um dos meus óleos favoritos, que é a Magnólia, não é? Talvez seja por isso que eu gosto tanto deste óleo, deste óleo, desta mistura de óleos, é de facto mesmo muito, muito, muito agradável. Por isso, mais do que eu falar, eu acho que só pela descrição, saber que é o óleo do abraço, que é para situações de descontrole emocional, eu acho que sejam vocês, seja a criança, vão saber o momento certo em que fará sentido utilizar esse roll-on. Por último, nós temos o Brave, a mistura da coragem. Também aqui temos uma mistura excelente de óleos, em que temos a laranja, que sem dúvida é um óleo excelente para pesadelos, para ansiedades, para mentes infantis. A laranja selvagem é fantástica, é aqui também combinado com algumas especiarias, aqui há alguns outros óleos para darem então ânimo e motivação. Traz confiança, traz coragem, ajuda a ultrapassar medos. E mais uma vez, uma criança que escolhe este óleo antes de ir para a escola, também isso será, sem dúvida, também uma grande informação que ela nos está a dar. Está a abrir ali um bocadinho o seu coração e a permitir que nós saibamos um bocadinho mais do que se poderá estar a passar com ela ao nível emocional. De que forma então é que estes roll-ons podem ser utilizados? Depende do objetivo, depende do roll-on, depende de imensas coisas. Ora bem, se eu estou a falar, por exemplo, do Rescue, que era o tal roll-on para as dores, eu se calhar vou aplicar nas pernas, nos tornozelos, dores de crescimento, onde está a doer, eu vou aplicar esse mesmo roll-on. Mas, por exemplo, se eu estiver a falar do Stronger, okay, da mistura, por exemplo, reforço do sistema imunitário, já fará sentido eu aplicar ao nível da coluna vertebral, a plantinha dos pés, se forem crianças pequeninas, também acaba por ser uma zona interessante para aplicar esse mesmo roll-on, fará todo sentido. Tudo o que seja também misturas, por exemplo, para acalmar também a plantinha dos pés, faz todo o sentido. Mas, se o meu objetivo é precisamente levar o roll-on para a escola, para ir cheirando ao longo do dia, o tal roll-on escolhido por ele, seja o da coragem, seja o da concentração, seja o óleo do abraço, seja o de acalmar, ok? Vai ser a própria criança que vai escolher onde é que vai aplicar, nos pulsos, aqui na zona da nuca, tal como se fosse um perfume, ok? Ela vai pegar no roll-onzinho, aplica e ao longo do dia ela vai cheirando, vai beneficiando daquele mesmo efeito aromático, não só de entrar nas células para dar aquele resultado, não é? Mas também ela poder ir cheirando, porque é sem dúvida a forma mais rápida de atuar ao nível emocional é pela via aromática, precisamente pela ligação que eu há bocado falava do sistema olfativo com o sistema límbico, ok? E aqui as setas não é aqui tanto na mão, mas é mais ao nível dos pulsos. Aqui estão a falar da proteção energética à volta do umbigo, também acaba por ser um ponto interessante, tal como o tâmara também é à volta do umbigo, pela questão dos enjoos, mas aqui para a proteção energética também à volta do umbigo, é também um ponto estratégico de fazer a aplicação dos óleos essenciais. O Stronger poderá ser uma boa sugestão. Obrigada, Ana. Depois aqui vos dizer também o quê? Se eu estou aqui a sugerir então de ser utilizado de forma autónoma, tem sobretudo a ver com a necessidade de nós tentarmos promover essa mesma autonomia, promover a inteligência emocional das crianças. Okay? Efetivamente fala-se muito disto, a importância de promovermos esta mesma inteligência emocional, mas no fundo fala-se mindfulness, atenção plena, mas no fundo esta inteligência emocional tem muito a ver com estas capacidades que aqui estão, ou seja, com a capacidade da pessoa reconhecer nela própria as suas próprias emoções, saber geri-las, saber se autorregular, saber se automotivar e a tal importância da empatia que cada vez é mais importante no nosso dia-a-dia. Eu dou muita formação a adultos, eu falo imenso da empatia e da importância da empatia, de nós nos conseguirmos colocar no lugar do outro. Isto é fundamental para todas as profissões, para todas as nossas atividades do nosso dia-a-dia, para gerir todos os conflitos e todas as situações, a empatia é de facto fundamental. E isto é de facto algo que nós devemos começar a promover nas crianças desde muito cedo, ajudá-las precisamente a trabalhar cada uma destas áreas.
Deixo aqui só assim algumas dicas, okay, sobre a importância de estimular a tal autonomia, a tal autorregulação, começando por esta questão tão simples que será a própria criança escolher os seus óleos. Isto é interessantíssimo no sentido que a criança vai ter de identificar nela própria o que é que está a sentir para poder fazer a escolha dos óleos. E ela vai perceber que ela tem uma estratégia para se autorregular, para se automotivar, para se autoconcentrar, ou seja, isto de facto é um empoderamento desta criança que acaba por ser muito positivo. Não o empoderamento naquele sentido, eu sou o rei da casa, okay? Mas no sentido de efetivamente ela é importante e ela tem a sua autonomia, a sua capacidade de escolha, okay? A sua independência. Eu acho que de facto isto é mesmo muito, muito rico. Por outro lado, aqui a questão também ao nível da autorregulação, a questão dos limites, a questão dos nãos, como também são importantes, os não com carinho, mas com os nãos são tão importantes como os sims e como as autonomias. Eu tive a professora do meu filho mais velho, uma vez utilizou esta imagem, ou esta metáfora, e para mim fez todo o sentido. Ou seja, os nossos filhos estão a atravessar uma ponte, ok? E os limites são um bocadinho como aqueles apoios que vão ao lado dos passadiços, não é? Daqueles passadiços enormes, e nós precisamos fundamentalmente de ter aqueles apoios ao nosso lado. E os limites são precisamente isso. Nós, como pais, temos de estabelecer esses limites para que eles, de forma confiante, atravessem essa mesma ponte. Uma criança sem limites, efetivamente, nós pensamos, eu tinha um professor, o professor Eduardo Sá foi meu professor, e ele dizia isto, se quer ver uma criança profundamente infeliz, diga-lhe que sim a tudo. E nós, como pais, temos a ideia contrária, temos a ideia que só dizendo sim é que as crianças vão ser felizes, mas não é assim. Ou seja, há efetivamente uma grande necessidade da criança conhecer os nãos, de aprender a lidar com as frustrações, de aprender a lidar com os nãos, através do exemplo, através do apoio, através do colo, através do carinho, mas é fundamental reconhecer esses limites e conhecer esses nãos. É fundamental para que seja efetivamente uma criança feliz. Okay? Depois ensiná-los então a reconhecer as emoções, a falar, a dar nomes às suas emoções, a expressar os seus sentimentos, reconhecer que tal como ela, os outros também têm as emoções, também têm os seus sentimentos, ensine-os também a fazer esse reconhecimento nas situações que lhe vão surgindo. Quando ele diz o outro fez-me isto, o outro fez-me aquilo, porquê é que será que ele te fez isso? Como é que ele se estaria a sentir? Okay? Ainda vos dizer a importância das rotinas. Eu logo quando falava no início, falava sobre o desafio dos confinamentos e como vieram de alguma forma alterar o nosso dia-a-dia, os nossos hábitos ao nível da alimentação, do sono. As rotinas também são muito importantes, ok? E estas rotinas também, deles tratarem de si próprios, deles tratarem do seu bem-estar, vão ser aprendizagens que eles vão levar para a vida, eles aprenderem a tratar de si. E mais uma vez, a única forma de nós falarmos de saúde com as crianças é através do exemplo, ok? É também nós adultos tratarmos de nós tratarmos da nossa saúde, tratarmos da nossa alimentação, tentarmos fazer escolhas saudáveis. Eu não sou radical, mas tentamos de alguma forma, se calhar, aos pouquinhos tentar sermos então melhores. Os filhos também acabam por nos trazer esse nosso desafio, não é? De servirmos como exemplo, e então esta será a melhor forma de os fazerem perceber a importância da saúde. Porquê é que eu gosto de referir isto? Porque efetivamente nós depois podemos cair no ponto exatamente do extremo, okay? Mais uma vez vou aqui falar como psicóloga. Cada vez são mais frequentes crises de ansiedade, ataques de pânico em adultos e em crianças. A pandemia também nos veio trazer isto. E muitas vezes eu também ter uma preocupação excessiva com a minha saúde, com aquilo que eu estou a sentir, e de repente o meu coração começou a bater mais rápido, e de repente eu não estou a respirar bem, será que tenho aqui um aperto, e será que eu estou com Covid, não é? Todos estes medos podem, mais uma vez, de alguma forma, nos bloquear, quer a nós adultos, quer a nós crianças. E nesse sentido eu gosto sempre de dar esta explicação. A ansiedade tem muito que ver com nós nos centrarmos naquilo que não temos controle, ou seja, eu no fundo sentir que não tenho controle sobre uma determinada situação, é isso que me traz ansiedade. Okay? Então é fundamental eu transmitir exatamente isso à criança, o que é que ela tem controle. Okay? Por isso é que a utilização também autónoma
dos óleos, vai dar de alguma forma este controle da situação, este controle das suas emoções. Ela saber também tem um roll-on que a ajuda a reforçar o seu sistema imunitário, também lhe vai dar algum controle da situação. Eu incentivá-la a lavar as mãos é também uma forma dela perceber que ela tem algum controle da situação. Okay? E então eu penso que é importante nós também transmitirmos de uma forma tranquila o que é que está sob o nosso controle, que não controlamos tudo, mas que temos muita coisa que está sob o nosso controle. Uma atitude preventiva, tranquila, nós de alguma forma aprendemos a tratar do nosso corpo e da nossa saúde. Mesmo para finalizar, só se tiverem curiosidade também de saber, tal como eu vos disse, todos estes roll-ons são utilizados, podem ser utilizados um a um. Na minha opinião, o que fará sempre mais sentido é vocês utilizarem de forma escolhida ou de forma autónoma, ser utilizada pelas crianças. Dizer ainda que cada um destes roll-ons tem a sua correspondência também em produtos para adultos, isto para quem já ficou em pulgas. Atenção que todos eles podem ser utilizados em adultos, mas também dizerem que existem correspondências de produtos para adultos, seja para relaxar, seja a nossa proteção do sistema imunitário On Guard, seja o nosso Zengest para a parte digestiva, ou seja, todos estes óleos acabam por ter também uma correspondência muito, muito interessante também para adultos, quer no formato roll-on, quer no formato também a óleo, também pode ser utilizado no difusor, mesmo para o foco e a atenção também existe o Intune, que é uma mistura também muito interessante para situações de dificuldade de concentração, também para adultos, são tudo misturas fantásticas. Como eu estava a dizer, para quem tiver mais curiosidade também em saber os preços, eu para mim, tal como eu vos referia, a forma mais interessante de utilizar este kit é desta forma combinada. Se vocês, por exemplo, adquirirem de forma individual, eles como vêm aí como vocês têm aí na imagem, ou seja, com esta tampinha branca. Se vocês os comprarem em formato kit, é que traz esta mesma bolsinha e as tais tampas de silicone, todas girinhas e com multão para pendurar, e os cartões que vocês aí vêm a explicar cada um destes óleos que aí estão, ok? Há preços distintos, quer para novos membros, quer para pessoas que já estejam inscritas. Eu já vou explicar o que é que isto é de ser membro já inscrito, mas para dizer que quem for novo membro e que se inscreva, traz também um livrinho a explicar um bocadinho os vários óleos essenciais que existem na doTERRA e explicar como é que isto funciona. Outra coisa boa também que eu tenho para vos dizer é que quem ainda não é membro da doTERRA e por acaso quer ainda comprar assim um bocadinho a correr e vir assim uma prendinha um bocadinho fora, se calhar até sexta-feira se calhar ainda virá, ou então segunda-feira da semana que vem, mas quero oferecer isto no dia da criança, para quem comprar até ao fim do mês, isto é mesmo uma oferta só até ao fim do mês, epá, não é publicidade, é que é mesmo, ok? Recebe ainda um óleozinho extra, que é aqui este Wild Orange que aqui está, que é muito, muito interessante, era uma das misturas que eu vos falei há bocado pela questão da coragem, dos medos, dos pesadelos, okay? Recebem assim ainda um óleo extra que também vocês adultos podem utilizar, juntar por exemplo em alguma bebida, ir bebendo ao longo do dia também para desintoxicar, podem juntar por exemplo com água tónica e ficam tipo assim com uma Fanta laranja muito mais natural, isto para vos dizer que é assim depois um mundo fantástico, depois em termos de sugestões, até para fazer um bolo de laranja vocês podem pingar 1 ou 2 gotas num bolo de iogurte normal e fica assim top, dizer que depois isto é um mundo de oportunidades, e vocês, então mas e depois como é que eu vou saber isto tudo? Porque efetivamente a grande vantagem de, em vez de comprarem só avulso, comprarem por exemplo um kit que vos permite a inscrição, ou que inclui essa mesma inscrição, é porque de facto a partir daí vocês tornam-se membros do Terra. E o que é isto ser membro do Terra? Okay? É de alguma forma vocês começarem a partir daqui a poder comprar qualquer produto da doTERRA sempre com 25% de desconto. E isto é muito porreiro, não é? Porque para além destes roll-ons que eu falei-vos há bocado aqui das microgotas, mas depois há probióticos, há ômegas, há a tal mistura respiratória também aqui no formato stick, que é super prático de aplicar. Bem, depois há dezenas de óleos para todas essas questões digestivas, respiratórias, emocionais, físicas, para uma série de condições de crianças e adultos. Depois há um mundo de oportunidades e vocês a partir do momento que comprem este kit que inclui a taxa de inscrição, a partir daqui vocês depois podem comprar todos os produtos sempre com 25% de desconto.
Porque tal como eu vos estava a dizer, para além dos roll-ons, vocês podem sempre também utilizar em formato de óleo e depois utilizar no difusor. E, por exemplo, nas crianças faz todo o sentido vocês, por exemplo, fazerem a tal combinação de um cítrico. Eu até, por exemplo, adoro mais o Wild Orange com o limão aqui nesta combinação, mas um cítrico depois com o peppermint, para dormir melhor combinar a nossa mistura respiratória com a lavanda, para as alergias estes três também são espetaculares, para reforço do sistema imunitário temos o On Guard, para melhorar a disposição do pessoal lá de casa podemos também combinar o cítrico com o nosso rei dos óleos frankincense, isto para verem que depois é um mundo de combinações, mesmo agora estamos aqui a falar de outro óleo que é fantástico e específico também de pesadelos, que é o Juniper Berry, são as vagas de zimbro. Okay? Seja o Wild Orange combinado com a lavanda à noite para a criança dormir, seja com o Juniper Berry, são mesmo excelentes para, por exemplo, para medos infantis, para crianças mais pequeninas, é mesmo muito, muito interessante. Dizer ainda que ao se tornarem membros do Terra, tudo isto não tem obrigação nenhuma de compra, vocês só têm coisas a ganhar, têm logo um óleo de oferta juntamente com a inscrição, podem comprar com 25% de desconto e depois, na minha opinião, o que tem mais valor no meio disto tudo é que vocês vão ter todo o acompanhamento para saber utilizar estes roll-ons, ok? É mesmo um mundo maravilhoso, estou aqui a dizer. Isto para mim é a grande mais-valia do Terra. Nós temos grupos de apoio, seja no Facebook, seja no WhatsApp, conforme a pessoa que vos dá esse mesmo apoio. Eu costumo dizer que é tipo linha de saúde 24. Alguma questão que vocês tenho a minha criança com enjoos, tenho a minha criança tosse noturna com 2 anos, estou com varizes, estou com uma dor de ouvidos, ok? Naquilo que nós pudermos ajudar dos óleos que vocês já tenham em casa, nós tentamos, sem dúvida, vos apoiar para em caso de alguma necessidade, vocês saberem que óleo utilizar e de que forma. Isto para mim é impagável, ou seja, para mim isto é um grande valor de vocês se tornarem membros do Terra. Isto efetivamente é exclusivo de quem se torna membro, ou seja, vocês podem pontualmente comprar um óleo assim ou assado e recebem todo o apoio para utilizar esse mesmo óleo, mas para depois saberem de uma forma geral, em caso de outras situações que vos possam surgir, o que é que eu posso utilizar, e às vezes até mesinhas de outras áreas, que às vezes também existe às vezes essa partilha para enjoos, olha, podes também fazer isto, podes fazer aquilo, às vezes outras mesinhas sempre, eu costumo dizer que entrar neste mundo da aromoterapia é um bocadinho resgatar a sabedoria das nossas mães e das nossas avós, trazer-nos uma tranquilidade diferente para tratar de uma forma mais natural dos nossos filhos, seja ao nível físico, seja ao nível emocional. E esta rede de apoio é de facto um apoio sem preço, como dizem também aqui no bate-papo, sem dúvida que o é. Okay? Por isso, só deixar mais uma vez os valores, agora sim estes com a certeza de que estão atualizados, okay? O preço quer para membros, quer para novos membros, isto para quem é membro, que às vezes já esteja inscrito, também pode sempre adquirir este kit na sua encomenda do mês, porque depois nós também acumulamos pontos e depois pontos dá para mandar vir produtos grátis, e depois é o máximo, mas é também um produto que, na minha opinião, é fundamental ter para quem já adulto usa óleos, é fundamental nós também termos o nosso kit para os nossos filhos também utilizarem, porque senão eles começam a querer também utilizar os óleos dos pais e é espetacular em termos de tal autonomia eles terem o seu kitzinho e fazerem eles a sua própria utilização. Eu para dar aula tive de andar aqui à procura deles e eu não os consegui trazer todos porque não sei onde é que eles andam, por isso é que eu fui assim os mostrando a vulso, mas não os tenho aqui todos. Fui-os assim mostrando os que andavam por aqui para vocês verem que isso para mim também é uma riqueza, saber que eles valorizam tanto os óleos essenciais como eu. Pronto, isto para mim sem dúvida que é a maior benesse que eu tenho de conhecer estes mesmos óleos essenciais. Deixar-vos também os meus contactos, se às vezes precisarem de alguma coisa, não forçosamente só dos óleos essenciais, porque isto sem dúvida eu sei que estão aqui pessoas convidadas por outras pessoas que recebam deles também todo o apoio, mas eu, mais uma vez, eu também sou psicóloga, se às vezes precisarem de alguma ajuda mais específica também na minha área, estejam também à vontade para me contatar, ou alguma questão que necessitem, estou também sempre ao vosso dispor. Por isso agradecer a vossa presença, se depois também quiserem o link da aula, também é uma questão de me pedirem ou por WhatsApp, quem também tiver o meu contacto, ou podem também aqui copiar o WhatsApp que aqui está, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, podem sempre pedir que eu passe o link a toda a gente, né? O objetivo é chegar ao máximo de pessoas, não é estar aqui a falar só para o boneco, não é? É sobretudo que a mensagem chegue a mais pessoas, educadores, professores, acho que eu tento pelo menos que seja informação importante, assim o espero.
E pronto, e era um bocadinho isto que eu tinha para vos transmitir, só que interromper o comportamento, fechar aqui a minha gravação, ok? Agradecer a vossa presença.